Montadoras de automóveis com os pátios cheios querem apoio do governo para evitar demissões. Especialistas alertam: desemprego pode ser momento para se renovar. Presidente Dilma Rousseff rebate afirmações de ex-dirigente da Petrobras que tentou dividir com ela a responsabilidade pela compra da refinaria. Depois de financiar porto em Cuba, agora o Brasil vai construir um novo terminal marítimo no Uruguai. Especialistas tentam descobrir como o jovem conseguiu voar 5 horas no trem de pouso de um avião atravessando o Pacífico. No Dia da Terra, ambientalistas pedem que as pessoas voltem suas atenções para o futuro do planeta. E na hora do esporte, no Acre, um jogador faz um gol que nem Pelé conseguiu fazer. Olá, boa tarde. Boa tarde. 1.200.000 pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. Boa parte delas resolveu trocar a preocupação de estar sem trabalho por uma chance de se renovar. Com tempo livre, elas fazem do ócio um momento criativo. Frequentam cursos, aumentam a rede de contatos para melhorar o currículo e conseguir uma nova vaga de emprego. Lilian trabalhava no planejamento estratégico de um call center, mas ficou desempregada há 5 meses. Com o tempo livre, aproveita para terminar a faculdade de administração e faz vários cursos online gratuitos. Tudo para melhorar o currículo. Pode agregar no profissional. Por exemplo, eu faço da parte de estratégia, planejamento estratégico, e me dá novos conceitos e conteúdos de outras áreas. Aproveitar o tempo ocioso entre um emprego e outro pode fazer a diferença na hora de voltar para o mercado de trabalho. Iniciativas simples incrementam o currículo e aumentam as chances de encontrar um cargo mais interessante e, quem sabe, com um salário melhor. O salário, ele está muito vinculado à posição almejada e não necessariamente à posição anterior. Então, ele tem que abrir essas possibilidades para, com isso, existir a possibilidade de um salário até maior. Mantenha-se ocupado, mas não perca o foco. Enquanto você não estiver se dedicando a se inscrever em processos seletivos, participe de atividades e cursos técnicos ou de idiomas que justifiquem o período sem trabalho. Há muitas opções gratuitas, principalmente na internet. Fique de olho nas redes sociais. Muitos empregadores checam esses perfis antes da contratação. Seja receptivo a novas oportunidades. Isso aumenta as chances de se conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Frequente eventos de networking e feiras para expandir a rede de relacionamento empresarial. O trabalho voluntário é muito bem visto e pode ser uma injeção de ânimo em quem está parado. O positivismo deve ser mantido, mesmo diante de recusas. Quando você vai animado, quando você vai com uma boa energia, quem está te entrevistando vai acreditar e vai perceber que é essa energia que você vai trazer para aquela organização, que você vai trazer para aquela posição no teu dia a dia. Crise no setor automobilístico. Com as vendas de carros em queda, as empresas e os sindicatos do setor retomam a discussão sobre a criação de um sistema para evitar as demissões. Mas a ideia depende de aprovação do governo, que pagaria parte dessa conta. A ideia é adotar um programa similar ao modelo alemão, no qual, em tempos de crise, os trabalhadores são afastados, mas não demitidos. Eles continuam vinculados à empresa, recebendo salários. Pela nova proposta, a dispensa poderia ter duração de até 2 anos. A jornada de trabalho seria reduzida entre 20% a 50% e o governo arcaria com 60% a 80% do valor equivalente às horas reduzidas. A diferença da folha de pagamento seria bancada pelas empresas. Falamos de emprego, falamos agora de saúde. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Na cidade de São Paulo, calcula-se que este ano serão vacinadas cerca de 3.200.000 pessoas. Mais detalhes, quem tem é a repórter Daniele Berti. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo. A campanha começa hoje e vai até o dia 9 de maio no município. As vacinas, na verdade, elas serão oferecidas gratuitamente em vários postos da cidade. A meta é vacinar 80% do público-alvo, que ele é composto por pessoas de mais de 60 anos de idade, gestantes, crianças na faixa etária de 6 meses e com menos de 5 anos, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e pessoas com doenças crônicas. A doutora
Maria Lígia Nerger, ela é coordenadora de imunização da Prefeitura, vai nos explicar a importância de se vacinar. Boa tarde. Boa tarde. Então, é importante que as pessoas tomem a vacina agora, no período que antecede o inverno, que é o período de maior circulação do vírus influenza. Além disso, é importante porque vai prevenir as complicações da doença, como pneumonia, internação e óbito causado pela influenza. Com relação às pessoas que têm receio da famosa reação da vacina. A vacina ela é extremamente segura, ela é feita de partícula de vírus e não é possível que essa partícula se replique no organismo e cause a doença. Na verdade, as pessoas podem ter dor no local da aplicação até 2 dias após a aplicação, um pouco de febre também até 2 dias após a aplicação. Caso não melhore, aí tem que procurar investigar qual é o motivo desta febre. Muito obrigada pela sua participação. Então, lembrando para as pessoas, a campanha começa hoje e vai até o dia 9 de maio. Aldo, é com você aí no estúdio. Obrigado, Aneli. Agora a gente dá uma dica bacana de exposição. Em pratos, panelas, cerâmicas, potes, a partir desta quarta-feira, o Museu da Casa Brasileira, na Zona Sul da capital, abre as portas para a exposição Utensílios, o Espírito das Formas. Um registro artístico sobre a produção e uso de objetos que fazem parte do cotidiano doméstico dos lares brasileiros. Quem está lá é a repórter Adriana Cimino e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa exposição. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A exposição é a união das obras de 2 artistas, da fotógrafa Zaida Siqueira e também da ceramista Caroline Harari, que está aqui ao meu lado e vai dar mais detalhes sobre a mostra. De onde que surgiu a ideia de fazer essa mostra? Boa tarde, Caroline. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Essa mostra, ela representa um sonho meu e da Zaida do fim de um tempo, que é esse tempo onde nós estamos vivendo, cheio de descartes, de cacos, de necessidades. Então tem uma mensagem por trás dela, né? Existe uma mensagem muito firme, muito concreta, no sentido da construção de uma nova mentalidade, onde a gente não precise de tantos utilitários, de tantas necessidades, e a gente consegue enxergar essa vivência através desses artesãos marginalizados por tanto tempo pela nossa sociedade proeficiente. Obrigada, viu, Caroline? Além dessas fotos que foram tiradas em diversos lugares do país, tem também as peças de cerâmica que você vai poder conferir a partir de amanhã. A partir de amanhã também começa uma nova exposição aqui no Museu da Casa Brasileira, que é a Marcas Registradas. Ambas vão até o dia 1º de junho, funcionam de terça a domingo, das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. A entrada custa R$ 4,00, mas aos domingos é de graça, Aldo. Obrigado pela dica, Adriana. Gabriela. Brasil e Croácia entram em campo no dia 12 de junho em São Paulo para o primeiro jogo da Copa do Mundo. E com a aproximação do Mundial, o fluxo de turistas no país vai aumentar consideravelmente. Com a procura maior que a oferta, os preços também sobem. Uma boa dica para quem pretende economizar na hospedagem são os hostels. Faltam 51 dias para a Copa do Mundo. E os turistas de fora já estão desembarcando no país. Pelo menos 500 mil de estrangeiros são esperados para o Mundial, segundo estimativa do Ministério do Turismo. O destino da metade deles é São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Uma cidade com opções para todos os bolsos. Para quem ainda não decidiu onde ficar, o hostel pode ser uma alternativa para o período da Copa. Ele oferece um ambiente descontraído, de boa qualidade e por um preço acessível. Assim, fica fácil explorar a cidade sem gastar muito e ainda conhecer pessoas de várias partes do mundo. Copa do Mundo, surpreendentemente, 100% de estrangeiros. Durante o ano a gente tem uma média de 50% brasileiros, 50% estrangeiros, mas na Copa nenhum brasileiro reservou até agora. São Paulo pode receber mais de 2.500 hóspedes espalhados nos 54 hostels da cidade. Débora é proprietária de um deles. O local pode acomodar até 37 pessoas e oferece cozinha equipada e uma área com churrasqueira. Cada dia que passa, a gente tem mais procura. Mas é natural do nosso tipo de hóspede, o mochileiro ele não é muito organizado. A gente tem certeza que ele vai acabar batendo na porta do hostel no período de Copa, assim. Para aqueles que vão assistir aos Jogos do Mundial,
vale algumas dicas para evitar dores de cabeça. Acho que uma coisa muito importante é você perceber o perfil do hostel. Tem hostel que é super de festa, tem hostel que tem barzinho na frente, tem hostel que é super pessoal mais velho. Perceber qual que é o espírito que você está vindo para a cidade e ver o que o pessoal tem comentado para não errar na hora de reservar mesmo. O feriado da Páscoa teve 2.700 acidentes nas rodovias federais, que causaram a morte de 136 pessoas. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Os números são maiores que os da Semana Santa do ano passado. Mas em 2014, o feriado de Tiradentes deu um dia a mais aos viajantes. 3 criminosos invadiram a garagem de uma empresa de ônibus na região metropolitana de São Paulo e colocaram fogo em mais de 30 veículos nessa madrugada. Veja essa e outras notícias nacionais. Ao todo, 35 ônibus da aviação Urubupungá foram queimados. 23 ficaram totalmente destruídos. Eles representam 20% da frota que atende linhas intermunicipais entre a Zona Norte de São Paulo e a cidade de Osasco. Ninguém ficou ferido. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis. Segundo os policiais, o ataque pode ter sido em represália pela morte de um traficante na noite de segunda-feira. No Rio Grande do Sul, a polícia pede a quebra do sigilo bancário do pai e da madrasta do menino Bernardo. O objetivo é comprovar o pagamento de até R$20 mil à assistente social Edelvânia Virknovics, que confessou ter participado do assassinato do garoto em troca de dinheiro. A enfermeira Graciele Golino, madrasta de Bernardo, e o médico Leandro Boldrini, o pai, também continuam presos e são acusados de premeditar e matar o menino, que recebeu uma injeção letal no dia 4 de abril. Polícia do Rio de Janeiro prende 2 homens acusados de ordenar ataques às unidades de polícia pacificadora. Segundo a polícia, Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Bruno Pinar e Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, são chefes do tráfico e também teriam ordenado ataques à Corrida da Paz em 2013 e à sede do Afroreg no Complexo do Alemão, além do incêndio a ônibus e veículos particulares na região. Eles foram presos numa casa de luxo, alugada para o feriado da Páscoa por R$7 mil em Búzios, na região dos Lagos. Um terceiro homem, cuja identidade não foi revelada, também foi detido. Terminar um relacionamento é difícil e doloroso, mas uma pesquisa mostra que algumas pessoas conseguem superar essa fase de forma mais tranquila porque se apegam a Deus e, por isso, teriam uma maior autoestima. Qualquer fim de relacionamento amoroso é desagradável. Levar um fora, então, é pior ainda. Para superar a situação, cada um age de uma forma. Pesquisa divulgada pela Universidade de Stanford, na Califórnia, afirmou que pessoas com autoestima elevada tendem a rezar mais quando estão desiludidas com o amor. Nós estamos 3 anos juntos, né? Aí a gente teve um término acho que fez, quando a gente completou 1 ano, por aí. E eu tenho muita fé e tal, aí eu fui atrás, né? Aí a gente tem que se pegar mais, acreditar mais e se empenhar mais a religião, a obra de Deus, onde você consegue forças para poder superar. A autora da pesquisa, a psicóloga Christine Laurin, entrevistou 187 pessoas, a maioria cristãos. Christine pediu para seus voluntários imaginarem uma série de situações em que seus relacionamentos amorosos estivessem ameaçados. Depois de induzi-los a pensar num cenário incômodo, ela perguntou se eles acreditavam em Deus. A pesquisa apontou que as pessoas seguras e confiantes se apegam a Deus e superam mais rapidamente essas situações. Já as pessoas com baixa autoestima não acreditam que a religião seja um recurso capaz de tirá-las do sofrimento. Para Leila Tardivo, psicóloga clínica da USP, as pessoas com essa baixa autoestima tendem a depositar toda a sua vida no outro. Por isso, demoram mais para superar a situação. Tem pessoas que se apaixonam e se perdem no outro. A pessoa que foi embora me levou junto, levou minha autoestima junto. Claro, muitas vezes levou meus sonhos, levou vida construída, levou outras coisas assim, mas não levou tudo. Para a especialista, a fé é importante sempre, principalmente para o fim de um relacionamento que vem acompanhado de sofrimento. Se ela está inteira, né, ela vai poder encontrar na fé, na possibilidade de se dedicar a outras causas, até encontrar outras pessoas.
O nível do sistema Cantareira bateu um novo recorde hoje negativo, chegou a apenas 11,9% da capacidade. É o pior índice da história. O governo de São Paulo ainda reluta em adotar o racionamento e anuncia uma multa para quem gastar mais água do que a média dos últimos anos. E para reforçar o abastecimento, a partir de setembro será usada a água de um braço da represa Billings, na zona sul da capital. A represa Billings abastece 3 cidades do ABC paulista. Uma parte dela, o sistema Rio Grande, deve fornecer 500 litros por segundo, o suficiente para abastecer 150 mil habitantes da região sudeste da capital, em bairros como Ipiranga e Sacomã. Para tentar frear o consumo, a Sabesp vai aplicar multa de 30% do valor da conta para imóveis que tiverem aumento de 20% no consumo. As autuações começam em maio. Apesar da falta de água em alguns horários e regiões, a Sabesp nega que tenha adotado o racionamento. A medida, no entanto, não é descartada pelo governo. Depois de financiar a construção de um porto em Cuba, o Brasil prepara-se para bancar um novo empreendimento portuário, dessa vez no Uruguai. E os operadores portuários brasileiros, especialmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, temem que o porto uruguaio acabe desviando cargas que seriam exportadas pelos terminais brasileiros. A um custo estimado de $1 bilhão, o porto uruguaio deve ser construído em Rocha, cidade situada a 280 quilômetros do terminal de Rio Grande. Daí o temor de operadores brasileiros. Entre outros motivos para essa preocupação está o fato de que o projeto uruguaio prevê um calado ou profundidade de 20 metros, o que permite a atracação de navios com capacidade para 180 mil toneladas, enquanto os portos da região sul do Brasil têm no máximo 14 metros de calado, e só podem receber navios de até 78 mil toneladas. O empreendimento no Uruguai é o segundo desse tipo bancado pelo Brasil, depois do porto de Mariel, em Cuba. Financiado pelo BNDES a um custo de $680 milhões, Mariel acabou se tornando mais moderno do que alguns portos brasileiros, que também padecem da má condição na infraestrutura de acesso, como Santos e Paranaguá. Documentos da Justiça norte-americana mostram que o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, insistiu na compra da metade da refinaria de Pasadena, no Texas, que estava em poder da sócia Astra Oil, negócio que deu prejuízo bilionário à estatal. Segundo os documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, o então presidente da Astra Oil, Mike Winget, disse em depoimento à Justiça dos Estados Unidos que a empresa propôs recomprar a parte da Petrobras na refinaria, embora o valor da oferta não tenha sido informado. A Astra Oil adquiriu a refinaria de Pasadena por $42,5 milhões em 2005. Em 2006, vendeu metade para a Petrobras por $360 milhões. Segundo a estatal, 190 milhões se referiam às instalações e 170 milhões a estoques existentes no momento da compra. O executivo da Astra disse que em 2007, Sérgio Gabrielli não só recusou vender de volta a metade da Petrobras, como insistiu em comprar a parte da sócia, oferecendo $550 milhões. Pouco depois, o então diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, melhorou a oferta para $788 milhões, pela metade da Astra Oil. Como o Conselho de Administração da estatal vetou o negócio, o caso foi parar na Justiça norte-americana, que mandou a Petrobras pagar $885 milhões à Astra Oil. No fim, a refinaria de Pasadena acabou custando para a Petrobras $1 bilhão e 250 milhões. Após investimentos feitos pela Petrobras, a refinaria é avaliada hoje em cerca de $200 milhões. A presidente Dilma Rousseff reafirmou nesta segunda-feira, por meio do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, que só aprovou o negócio porque se baseou em um resumo técnico que omitia cláusulas importantes da operação que beneficiavam a Astra Oil. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no fim de semana, o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, disse que a presidente Dilma Rousseff não pode fugir da responsabilidade sobre a compra da refinaria, já que era presidente do Conselho de Administração da estatal. Um jovem de 16 anos teria viajado escondido no trem de pouso de um avião da Califórnia até o Havaí. Agora, especialistas tentam descobrir se a história é verdadeira e como ele teria sobrevivido a temperaturas de 60 graus negativos.
O garoto havia fugido de casa em Santa Clara, na Califórnia. Sem saber o destino do voo, ele pulou a cerca de segurança do Aeroporto Internacional de San José e se escondeu no vão de uma das rodas do trem de pouso. Foram 5 horas de viagem a 11.600 metros de altura. Qual é a chance de uma pessoa sobreviver a uma situação dessas? Os perigos são muitos. Durante a viagem, o jovem relatou ter perdido a consciência, o que não surpreende, considerando a falta de oxigênio a essa altura. Outro perigo é a baixa temperatura, que pode atingir menos de 60 graus negativos. Neste estágio de frio, o coração já não bombeia tanto sangue e entra em uma espécie de hibernação, na qual os batimentos cardíacos e a respiração desaceleram drasticamente. Outros viajantes clandestinos não tiveram a mesma sorte do adolescente americano. Dados do Serviço de Aviação Civil dos Estados Unidos mostram que de 96 pessoas que tentaram fazer esse tipo de viagem nas últimas décadas, apenas 23 sobreviveram. Muitos sofreram de descompressão durante o voo ou morreram durante o pouso, quando as rodas onde estavam escondidos se abaixaram. De acordo com relatórios, pessoas jovens e magras têm mais chances de sobreviver em um voo clandestino. Manifestantes pró-Rússia voltam a marchar por cidades do leste da Ucrânia. E os separatistas que ocupam prédios públicos pediram armas e munições ao governo russo. Veja essa e outras notícias internacionais. Os Estados Unidos divulgaram imagens que indicam que os separatistas armados em ação na Ucrânia são, na verdade, militares e oficiais da inteligência russa. Em meio à tensão, o presidente Vladimir Putin anuncia facilidades na concessão de cidadania russa para moradores de países vizinhos que faziam parte da antiga União Soviética. O presidente francês François Hollande está mais uma vez no centro de uma polêmica envolvendo estrelas do cinema francês. Sophie Marceau chamou o presidente de cafajeste e covarde por ter iniciado um romance com Julie Gaillet antes de se separar de Valérie Trierweiler. Também declarou que não votou em Hollande na última eleição. Outra diva, Catherine Deneuve, não gostou dos ataques ao presidente. Diz que foi uma grosseria e que Sophie baixou o nível da conversa sobre o affair do presidente. O governo chinês lançou uma campanha contra a pornografia na internet, que já levou ao fechamento de mais de 100 sites e blogs pessoais. A campanha, intitulada Limpeza na Rede 2014, vai se prolongar pelos próximos meses. E o governo advertiu que não hesitará em invadir endereços particulares de sites e até e-mails para reprimir a divulgação de fotos, vídeos e textos contendo material proibido. Um dos alvos dos agentes do governo é o Weibo, a versão chinesa do Twitter. A canonização será televisionada, compartilhada, fotografada. O Vaticano prepara uma inserção digital para transmitir a cerimônia em que o Papa João Paulo II será declarado santo. A Igreja Católica criou conta no Twitter, no Instagram e em redes sociais para tentar atrair a atenção dos jovens para o processo de canonização. João Paulo II será declarado santo no próximo domingo, 27 de abril. Se os alertas feitos por cientistas em todo o mundo não são suficientes para convencer governos e empresas a reduzir a emissão de poluentes, a saída pode estar na criação de áreas isoladas dentro das cidades onde as pessoas pudessem respirar ar puro. O projeto foi criado por um escritório de arquitetura de Londres, o World Project, e prevê uma espécie de oásis de ar limpo formado por domos com vegetação e sistemas de renovação do ar. Os domos poderiam ser instalados em cidades onde a poluição causa sérios problemas de saúde à população, como acontece em Pequim, Xangai e Moscou. Só na China, a poluição causa milhares de mortes por problemas respiratórios a cada ano. O idealizador do projeto, Rajat Soudi, explica que passou um ano e meio desenvolvendo o conceito. Mas a ideia não é resolver apenas os problemas das cidades que já enfrentam altos índices de poluição, mas planejar ambientes habitáveis para o futuro, uma vez que as emissões de poluentes não param de aumentar em todo o planeta. Por falar nisso, hoje é Dia da Terra, data que surgiu em 1970 e foi reconhecida pela ONU em 2009. Um convite para pensar sobre o presente e o futuro do planeta e o que estamos fazendo com ele.
O senador americano Gaylord Nelson, um ativista ambiental, foi o criador da data com o apoio de universitários e ecologistas. Mas só em 2009, a ONU reconheceu a importância de ter um dia para a Terra. Uma data para promover a saúde do planeta, pensar sobre os recursos naturais e o manejo deles, lembrar dos problemas de devastação e contaminação e pensar em soluções. Com a tecnologia, ficou mais fácil monitorar, conhecer e explorar. Ela oferece ferramentas para cuidar do planeta. Satélites que escaneiam a superfície terrestre, que captam informações sobre a atmosfera, que identificam mudanças climáticas. Informações para preservar a Terra e perpetuar a vida e a diversidade. Somos nós, afinal, moradores do mundo inteiro, os principais atores e vítimas das mudanças. Um planeta que abriga paisagens estonteantes, ensolaradas ou congeladas, de dia ou à noite, que de cima é azul, mas de baixo tem várias cores. A Terra é hoje e deveria ser mais vezes o centro das atenções. E para celebrar essa data, a NASA vai criar um mosaico de selfies tiradas no mundo todo. A ideia é ter uma perspectiva diferente do que a agência espacial costuma captar do planeta. Como é a Terra vista daqui de baixo mesmo. Enquanto a NASA fotografa o planeta de cima, do espaço, você fotografa a Terra daqui mesmo, de onde quer que você esteja. É assim que a NASA convida moradores do mundo todo a participar do mosaico de selfies em homenagem ao Dia da Terra. A proposta é que as imagens sejam tiradas em ambientes externos, de preferência mostrando cenários naturais, mas todo autorretrato é bem-vindo. Para participar, é preciso marcar a foto com a hashtag GlobalSelfie. A NASA vai monitorar 5 grandes redes sociais para coletar as fotografias: Twitter, Instagram, Facebook, Google+, e Flickr. Imagens do mundo inteiro já chegaram. Nos Estados Unidos, a campanha virou até brincadeira entre jornalistas de emissoras de TV que tiraram selfies enquanto apresentavam os jornais da manhã. O Aldo também tirou uma dele, né, Aldo? Mas não dá para publicar agora. Não, então tá bom. Agora a gente vai para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara já está aqui com a gente. Nadiara, você também tirou uma selfie para o Dia da Terra? Ainda não. Depois você coloca lá, hashtag Global... Como é que é mesmo, Aldo? Esqueci. Global Selfie. Global Selfie. O que você conta pra gente hoje? Bom, a gente tem a formação de uma nova frente fria sobre o litoral da região sul e esse sistema já começa a espalhar nuvens bastante carregadas para todo o centro-sul do Brasil. Aqui em São Paulo, as instabilidades estão ganhando força a partir do interior do estado e tem previsão de chuva hoje à tarde e à noite aqui na capital paulista. Por enquanto, as últimas imagens de satélite mostram essas nuvens bastante carregadas, especialmente entre o Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde já vem chovendo. Em algumas localidades do interior de São Paulo já choveu forte durante a manhã desta terça-feira. Ao longo do dia teremos chuvas um pouco mais intensas, principalmente nesta área aqui entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Acumulados aí podem chegar até 60 milímetros, principalmente na divisa do estado paranaense com o estado paulista. Tem previsão para pancadas de chuva na maior parte do país. Chove também aqui no interior do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e na faixa também norte do Nordeste. Nessas áreas, as chuvas são mais isoladas e alternadas com períodos de melhoria. No Nordeste, ainda a previsão de chuva forte aqui sobre o norte da região. Inclusive, Recife hoje amanheceu com chuva forte, choveu mais de 80 milímetros na capital pernambucana. Tempo seco e ensolarado nesta área clara, no interior da Bahia e também na maior parte do Rio Grande do Sul. Hoje à tarde, as temperaturas ficam mais amenas sobre a metade sul, principalmente entre São Paulo, Sul e parte de Mato Grosso do Sul, por causa desse tempo mais carregado. Hoje a máxima não passa dos 24 graus aqui na capital paulista. Já na metade norte do país segue fazendo bastante calor. A máxima chega até 31 graus em Palmas e até 33 graus em Teresina. E para os próximos dias, a passagem dessa frente fria pelo litoral do Sudeste deve trazer um pouco mais de chuva entre São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os acumulados devem variar de 45 até 60 milímetros nas áreas mais atingidas. E é uma chuva aí que deve manter aí o nível da Cantareira nesses próximos dias. Tem previsão de chuva mais intensa no norte do país, com acumulados que chegam até 130 milímetros, especialmente no oeste do Amazonas. Aldo. Obrigado, Nadiara. A gente começou o jornal falando aí de novas oportunidades de emprego. Olha só essa que vem do outro lado do mundo. Na China, um serviço de atendimento online
amplia a oferta de aluguel de namorados e divulga a tabela de preços. Para acompanhar uma jovem à casa da família no interior e criar a impressão de que ela tem um namorado, a tabela prevê 800 yuans, cerca de $130 ou perto de R$300. Para um passeio de 1 hora no shopping, apenas como acompanhante, R$50. Para ouvir queixas e reclamações contra parentes e amigos por 20 minutos, R$30. Estão proibidos contatos íntimos, apenas encontros de caráter social. Parece piada, mas é sério. A gente continua falando de emprego agora mais seriamente. Uma boa notícia para os jovens de 16 a 22 anos que estão atrás de uma oportunidade de emprego. O ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, oferece cerca de 400 vagas para o programa Jovem Aprendiz na capital e na região metropolitana de São Paulo. E quem tem as informações é a repórter Luiz Versuti. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, são 400 vagas disponíveis para os jovens de 16 a 22 anos e que estiverem cursando o ensino médio ou então que já tenham concluído. E também é importante que eles estejam cursando no período da noite. Eu vou falar aqui para vocês agora as vagas que tem disponíveis, olha só, são 250 para a área administrativa em Guarulhos, Barueri, zonas leste e oeste de São Paulo, 85 vagas para a área operacional em Guarulhos e Zona Norte, 50 vagas em call center em Barueri e no centro da capital e 5 vagas para o setor alimentício também no centro da capital. E para passar mais informações para a gente sobre esse programa, eu tenho aqui ao meu lado o Rafael Pedrosa, superintendente da ESPRO. Rafael, boa tarde para você. Rafael, qual que é o objetivo desse programa? Olha, o objetivo disso é propiciar ao jovem uma primeira oportunidade de ele se inserir no mercado de trabalho. Com isso, ele vai ganhar uma experiência que provavelmente só a escola não traria para ele. Assim, ele ganha experiência, ele se aproxima do mercado de trabalho, adquire uma linguagem e se torna muito mais atrativo para um emprego de verdade, que com certeza isso vai ajudá-lo a ter em breve. E o que o jovem interessado ele precisa fazer para se inscrever no programa? A primeira coisa é se inscrever no nosso site www.espro.org.br/aprendiz e através disso ele já vai estar se registrando e depois ele vai comparecer aqui até o dia 25 de abril às 8h30 da manhã ou às 13h30 da manhã e às 13h30 e aí ele vai se colocar à disposição e ver realmente onde ele pode ser alocado dentro dessas oportunidades que a gente tem, que sempre são oportunidades que estão acontecendo. Agora nós temos 400, depois terão outras 100 e por aí vai. É bom sempre ficar de olho, né? Com certeza. Muito obrigada pelas suas informações. É isso então, Aldo. É bom as pessoas ficarem de olho, principalmente nessas 2 etapas, para não perder essas vagas, viu? Obrigado, Luiz. Não custa nada repetir, www.espro.org.br/aprendiz. Gabriela. Daqui a pouco, na Hora do Esporte, últimos detalhes. O secretário-geral da FIFA começa por São Paulo, nova vistoria em 5 sedes da Copa do Mundo. E mais. No Acre, jogador faz golaço que nem Pelé conseguiu fazer.
Vamos à Hora do Esporte. Hora do esporte e hora também de revisão geral, é isso? Temos revisão aqui geral. O nosso nobre Jerome Valk. Jerome Valk, né? Que tem história dele. Veio fiscalizar tudo, é isso? Veio fiscalizar. Ele já foi fiscalizado também, né? Já teve algumas outras... Vamos contar daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dele, mas ele está aqui novamente, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, em inspeção, né, ao estádio do Corinthians, ao Itaquerão, e aproveitou inclusive para alfinetar o governo brasileiro. Diz que os estádios da Copa ficaram prontos no último minuto. Que novidade que os estádios ficaram prontos no último minuto. Entre o que se confirmou hoje, estão questões como a Arena Corinthians não terá nenhum jogo teste antes da estreia da Copa do Mundo com a capacidade total. O Corinthians vai jogar contra o Figueirense no estádio pelo Campeonato Brasileiro, mas a partida vai ter ingressos apenas para 50 mil pessoas. A capacidade para o Mundial será de 68 mil. Outras 3 partidas serão feitas além desse jogo do Campeonato Paulista. A gente está vendo aí o Ronaldo, grande Ronaldo, fenômeno. Mas todas essas partidas serão festivas, né? Com crianças, funcionários que participaram da Arena, outra com ídolos do Timão. O secretário-geral da FIFA foi enfático, inclusive, depois de visitar as estruturas já prontas, dizendo que não há mais tempo a perder para a realização do Mundial dia 12 de junho. O ex-atacante Ronaldo, que a gente viu aí há pouco nas imagens, representante do comitê organizador local, falou com a imprensa após a vistoria. Vamos ouvir. Acho que o estádio realmente está um estádio fantástico. Eu participei bem do início, quando motivei o Andrei Sanches a construir esse estádio para a nação corintiana. E realmente estou muito feliz de ver como esse estádio está, o entorno do estádio. Demorei uns 10 minutos para dar a volta no estádio, para ver como estava a mobilidade na entrada do estádio. De qualquer maneira, estou muito feliz de estar aqui dentro e ver que eu fiz parte de realizar esse sonho corintiano de ter uma arena do Corinthians. Com todo respeito ao Ronaldo, muito não sei o que você vai dizer, né? A atuação dele dentro de campo, mas assim, vir a público e dar uma declaração como essa deve ser uma coisa lamentável, né? Mobilidade? Mobilidade no entorno, exatamente. A Radial Leste está em obras. Mobilidade. Está toda em obras. A Radial Leste, esse trecho ainda tem entulho, terra, mas é só passar por lá. Se ele gastou 10 minutos no entorno, imagina só, deve ter batedores e tudo mais, né? Poder... Porque o cidadão comum que trafega por ali, em 10 minutos não dá aquela voltinha. Não dá essa voltinha, né? Jerome Valk veio, para variar, deu essas alfinetadas, né? Diz que tudo tem que ficar pronto e tudo mais. E aí paga de certinho, né? O secretário-geral da FIFA é o número 2, o grande poderoso, porque o Blatter já teve seus arranca-rabos aqui com a presidente Dilma Rousseff, e lá atrás, antes dela ser eleita com o presidente Lula também, enfim, já teve todos os... E aí foi nomeado Jerome Valk. Só que hoje, né, Aldo, foi inclusive divulgado alguma matéria no Jornal do Estado de São Paulo falando sobre algumas denúncias de que Jerome Valk teria recebido dinheiro tanto da FIFA depois de ser afastado após uma série de denúncias, quanto da própria CBF. Foi afastado em 2007, a matéria do Jamil Chad, a gente conversou com ele aqui outro dia, né? Na Suíça. E ele, em 2007, foi afastado justamente por um problema. A justiça norte-americana deu lá um parecer que na negociação com dois cartões de crédito ali, ele teria mentido nessas negociações. Por isso, foi afastado da FIFA e aí veio, sabe para onde? Para o Brasil. Para fazer o quê? Para prestar consultoria. Sabe quanto ele ganhou? 100 mil reais ele levou para prestar consultoria no momento em que o Brasil ainda não tinha a candidatura oficializada. 100 mil dólares. 100 mil dólares. 100 mil dólares, exatamente, 100 mil dólares, no momento que o Brasil ainda não estava confirmado como sede da próxima Copa, para prestar consultoria, desenvolver o plano de ação do comitê local, o organizador, o orçamento da Copa. Centro-oeste do país, vamos ver. O time da capital federal bateu o Paysandu de Belém no segundo jogo da decisão, disputado no estádio Mané Garrincha, por 2-1. Os gols foram marcados por Gilmar e Alequito. Leandro Carvalho descontou para o Papão da Curuzu. Como resultado da primeira partida da final terminou em 2-1 para a equipe paraense, o título foi decidido nos pênaltis. Lima perdeu a cobrança que poderia ter dado a Copa Verde ao Paysandu. E como o goleiro do Papão ainda deixou a bola mal batida por Fernando entrar, a taça ficou com o Brasília. Festa nas arquibancadas para saudar o campeão, que garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.
Tudo bem, você viu? Deu sorte ali no finalzinho. A equipe se consagrando campeã, tem vaga na Sul-Americana. É interessante. Golaço no Acre. Vamos dar uma olhada no telão? Olha só, esse gol aí, o goleiro foi fazer a reposição de bola, o líder do grupo do Campeonato Acreano, o Atlético e o Andirá. E aí o Jesse fez esse golaço, deixou a goleada por 4-1. O goleiro repôs a bola, pô, mas nem Pelé mesmo, mas nem Pelé chegou perto de fazer um gol desse. E de primeira. De primeira, olha lá, ele foi repor a bola, estava um pouco depois ali da linha, na meia-lua, e do meio de campo o cara acertou de primeiro, Jesse. Meu caro Edson Arantes, o que o senhor acha dessa comparação? O jovem acreano agora conseguiu o feito que o senhor não conseguiu. Olha, gente, tem que perguntar para ele, ele foi campeão do mundo? Quantas vezes? Eu fui 3 vezes. Que despeito. Não tem jeito. Mas é um grande herói. jogador, um grande jogador. Grande. O futebol acreano, hein? Que a gente mostrou aqui pela primeira vez. A honestidade é uma virtude. Depois de 2 lambanças que resultaram na derrota do Betis para o Raio Vallecano, dá só uma olhada, Aldo, pelo Campeonato Espanhol, o zagueiro brasileiro, o Paulão, ele pediu substituição e foi atendido. Vamos dar uma olhada. Na primeira falha, o defensor ele deu esse passe para o Rochina abrir o placar. Ele deu o passe, mas dominou, só que não dominou direito e entregou. Aí o ex-jogador do Atlético Mineiro fez esse golaço, quer ver? Esse daí é o lance. De primeira, ela foi tentar cortar de perna direita e fez um golaço. Não acreditou, deitou no campo e não pensou 2 vezes. Antes que o Capitão Nascimento surgisse bufando no gramado do estádio Teresa Rivera, o próprio Paulão pediu para sair. Aos 32 do primeiro tempo, Aldo. No ar do caminho até o banco de reservas, ele chegou a ser consolado por um adversário. A solidariedade, né? dos Mas ele pediu substituição assim. Agora, é tragicômico, vai. É uma cena tragicômica aí do Paulão. Todo mundo tem seu dia. Tem. Agora, pedir para sair assim, terrível, ele assinou o contrato de rescisão dele. Né? Que moral que vai ter agora? Podia ter permanecido em campo para fazer mais um? Vai ser maldoso. Do outro lado, né? Para recuperar o time, tá certo. Exatamente. A mais importante competição da natação brasileira, o Troféu Maria Lenk, começou nesta segunda-feira em São Paulo. E o primeiro dia contou com a vitória de César Cielo. O nadador ajudou a equipe do Minas Tênis Clube a conquistar o ouro no revezamento 4 por 50 metros de nado livre. Felipe Martins, Fernando Silva e Giovanni Constantino completaram a prova. É a nova geração. E depois, né, que a gente teve Gustavo Borges, o Xuxa, o próprio Cielo, também Thiago Pereira conseguiu prata em Londres, né? Tudo bem. Torcer pela turma nova. Está de olho nas piscinas pequenas agora. É isso aí. Né? Tudo bem. Voltamos já. Gabriela. Daqui a pouco tem mais esporte. Jorge Jesus, técnico do Benfica, vai para as ruas comemorar o título do Campeonato Português e escapa por pouco da polícia. E mais. Depois de rodar 90 países, a Taça do Mundo chega ao Brasil. O troféu vai percorrer todas as capitais do país em 41 dias de viagem.
Estamos de volta e além de Jerome Valk, temos outro visitante ilustre. Uma visitante ilustre, né? Que vai chegar por último aqui em São Paulo. É mesmo? Inclusive, ficar um tempinho Os no Rio de últimos Janeiro. serão os primeiros. Serão. Pelo menos aqui teremos a largada da Copa do Mundo. Nessa segunda-feira, a taça da Copa desembarcou no Rio de Janeiro e inicia um tour por todas as capitais brasileiras. Após viajar por mais de 80 países, o troféu chegou na cidade que recebe a final do Mundial em julho e permanece até a próxima sexta-feira no Maracanã para exibição ao público. São Paulo será a última cidade a receber o troféu 2 semanas antes do jogo de abertura entre Brasil e Croácia, que acontece no dia 12 de junho no Itaquerão. Eu achava mais bonita a Julie Rimet. Lembra da Julie Rimet? Lembro não é do meu tempo, imagina, claro que não lembro. Você acha que eu vou lembrar? De jeito nenhum, não lembro. Claro que lembro. Vamos para a Europa. Vamos para a Europa. Gols do Campeonato Inglês. O Manchester City voltou a vencer graças a 3 argentinos. Vamos ver. O City recebeu o West Bromwich em casa. O primeiro foi de Zabaleta. Em seguida, Sérgio Agüero bateu firme e balançou a rede, 2-0. Os visitantes descontaram com Dorrans e Demichelis. Garantiu mais 3 pontos ao time de Manchester, que agora tem 74 pontos, 6 a menos que o líder Liverpool, além de um jogo a menos. Vamos ver o que acontece no Campeonato Inglês. Tá bom, hein? O time do Liverpool estava prestes aí a conquistar o campeonato. Durante a comemoração do título do Campeonato Português, um policial confundiu o técnico de Benfica com um torcedor. Vamos ver. Muito animado, Jorge Jesus comemorou o título na Praça Marquês de Pombal, junto com milhares de torcedores com direito a tudo. Dê uma olhadinha, Aldo. Boneca, escola, gorro, bandeira enrolada no corpo. Mas o figurino acabou chamando a atenção de um policial que pensou que Jorge fosse um torcedor invadindo a área reservada para os jogadores. É tão difícil fazer que atrasou já o negócio. O treinador não deu muita bola e, enfim, não demorou o pessoal, óbvio, perceber que foi uma gafe, mas foi divertidíssimo ali, o Jorge Jesus. Sabe o que eu comi sexta-feira que eu comi? Comi o bacalhau. Sem o bacalhau. Faltou a Gabi falar hora após ali. A maratona, você vai falar aí da hora depois, cara. Não foge não. A maratona mais antiga em disputa no mundo aconteceu ontem e foi toda especial. Vamos ver. A maratona de Boston é grandiosa por si só. São 118 edições e ontem contou com 36 mil pessoas. Mas antes de começar a correr, esse pessoal todo se emocionou. Ano passado, um atentado à bomba na linha de chegada matou 3 corredores e deixou outros 250 feridos. Por isso, ontem foi um dia para se relembrar e se preocupar. Nessa segunda-feira, caminhões bloquearam as ruas e 3.500 policiais fizeram a segurança. As mochilas foram completamente vasculhadas, já que uma delas escondia a bomba um ano atrás. E os fãs da maratona preferiram usar sacolas na região da prova. E tudo foi monitorado por câmeras. Antes da largada, 1 minuto de silêncio. Muitos dos sobreviventes voltaram a correr, alguns na modalidade dedicada às cadeiras de roda. Mas se o clima era de festa e reflexão entre amadores, entre os profissionais, ele foi de muita disputa. No masculino, o veterano Meb Keflezik, de 39 anos, impôs um ritmo forte desde o início e se manteve assim até o final, para vencer em 2 horas, 8 minutos e 37 segundos. Festa americana em casa, o que não acontecia desde 83. Entre as mulheres, a musa de Boston, a queniana Rita Yepto, venceu de novo e ainda quebrou o recorde da maratona. 2 horas, 18 minutos e 57 segundos. Terceira vitória dela na cidade, a segunda seguida. 42 quilômetros, meu amigo. Impressionante, né? 5 eu já estou bufando já com a língua lá embaixo, 42 duro. Agora, dá só uma olhada, repara na verdadeira loucura do esporte. A gente substitui hoje, a loucura estará em estado bruto. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que aconteceu? Olha só, essa turma, ele tinha uma turma de pescadores e tal. Que é isso? No mar, em alto mar. Em alto mar. Olha só, os peixes começam a subir desesperadamente, a turma tá fazendo pesca e tudo mais, mergulhando. Olha só, 4 jubartes. 4, né, Lucas? Eram 4 jubartes, pelo que a gente... Nossos 2? Pô, então era grande, hein? Mas você viu que impressionante, olha o tamanho. Impressionante, hein? Do lado dos mergulhadores ali e tal. É realmente incrível a imagem que a gente conseguiu. E pra gente encerrar aqui a nossa selfie da Terra, eu fiz a minha parte também. Vou dar um tchau aqui, Danilo. Coloca aqui, atenção. Tá.
Nossa, olha só que sacanagem. Eles estão me sacaneando, hein? Sensacional, Cadu Cortez. Não era que essa bonito. selfie. Não era. Mostra não, a minha. Ele tá me derrubando aqui no negócio, né? Tudo Cadu bem. Cortez, que bonito isso. Eu acho sensacional você fazer esse tipo apareceu. de Agora coisa sim, aqui. apareceu Olha a minha. Só. Essa muito é bacana. Rapaz... Não vale nada. Parabéns, hein? Tchau. Tem que ser engajado mesmo. Acho bonito isso. Gabriel. Não dá pra mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Daqui a pouquinho, a comissão conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro e não em um atentado. E mais. Um ano após o anúncio da redução nas tarifas de energia, conta de luz sobe em 9 estados brasileiros. Agora, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu num acidente de automóvel e não num atentado como se suspeitava. O anúncio deve ser feito hoje. Juscelino Kubitschek morreu em 22 de agosto de 1976, na Via Dutra, perto de Resende, no Rio de Janeiro. O carro em que estava foi fechado por um ônibus e bateu numa carreta carregada de gesso. JK, que governou o país de 1956 a 1961, tinha 74 anos. A conclusão da Comissão Nacional da Verdade leva em conta pesquisa e perícias feitas desde 2012. O resultado contraria a Comissão Municipal da Verdade em São Paulo, que atribuiu à ditadura a responsabilidade pela morte de JK e por forjar a versão oficial. Um ano após o governo federal ter anunciado a proposta de tarifa de energia mais barata, o preço da luz sobe em 9 estados. As explicações para a alta da conta de luz são o acionamento de todas as usinas térmicas, que custam 4 vezes mais que as hidrelétricas e que atualmente operam abaixo da capacidade devido à escassez de chuva. O aumento do consumo de energia, impulsionado pela redução da tarifa em janeiro e a renovação de contratos entre governo e as concessionárias de energia com preços mais altos. Hoje, 30% da energia que é usada no Brasil provém de fontes térmicas, cuja energia é muito mais cara do que a energia hidrelétrica. E, portanto, é fatal que as tarifas subam. O aumento vai na contramão da proposta anunciada pelo governo federal em janeiro de 2013. Significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata.
O aumento da tarifa de energia elétrica vai atingir 9 estados: Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe, e pega no bolso de 24 milhões de brasileiros. Os índices vão variar de 12% a 29% para as residências. Na variação, o Rio Grande do Sul vai ter o percentual mais elevado. Exagero. Vai ficar difícil até para pagar. Para a indústria, a conta de luz em alguns estados vai aumentar em mais de 35%. Com a escalada dos preços da energia, o empresário brasileiro vai pagar a 10ª tarifa mais cara entre 28 países. O levantamento foi feito pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro e mostra que no Brasil o custo do megawatt-hora é mais de R$ 300. Na China, pouco mais de 200 e na Rússia, mais de R$ 150. Na capital paulista, a conta de luz será reajustada em julho. Quem já economiza não sabe como reduzir o consumo. Eu já economizar mais. Eu lavo roupa 2 vezes por semana só. É complicado. Mas, se não chover o suficiente, o professor da USP garante. Seguramente a situação vai se agravar e antes do fim do ano nós teremos que adotar medidas ou de racionamento ou de redução de consumo. Que perspectiva, hein? Energia elétrica, água. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você já sabe onde encontrar lá no cmais.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. À 13h30 tem o JC Debate, que hoje fala sobre a segurança e a eficácia das vacinas no país. Boa tarde para você, até amanhã. Tchau.